Então vamos meditar agora em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 e o verso de número 6. Veja o que diz o texto em Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Observe que dentro dessa carta, no capítulo 12, aos Hebreus, o escritor, ele, no capítulo 12, verso 1, ele traz uma introdução, uma exposição e uma aplicação doutrinária a nível de ensino para que os crentes hebreus tomassem consciência do que esta fé traria para eles e a eles. Aqui, no capítulo 12 e o verso 6, o escritor trata agora os hebreus como um filho a quem Deus ama, a quem Deus também açoita, porque eles foram recebidos por filhos. E nesta condição, este filho, uma vez em Cristo, ele deve observar que dentro do seu contexto, ele terá um pai, em que este pai o tratará, o terá como filho. Observe que no capítulo 12, verso 6 de Hebreus, nós iremos observar que este pai nos dá a condição de não somente ser filho, mas de também ser co-herdeiro do céu, participante do céu. E desta feita, em cima desse contexto de pai e de paternidade, a leitura bíblica de Hebreus 12, 6 diz que ele, sendo nosso pai, como foi pai dos hebreus aqui então, ele nos ama de maneira que nos corrige, que nos açoita, que nos dá o privilégio de participarmos desta adoção de filho por amor do seu próprio nome. Mas veja que o escritor, ele chama a atenção dos hebreus, ou ele chamou a atenção dos hebreus nesta carta, dizendo que Deus, ele nos corrige, porque ele nos trata como filho. Se é pai, corrige, porque pai corrige e trata aos seus filhos. Veja que esta aplicação para nós nos dá uma reflexão em cima de que todo pai, toda mãe, todo bom pai, toda boa mãe
quando ela tem um filho, ou quando ela adota um filho, independente dele ter saído do seu ventre ou não, este filho receberá dos seus pais, um amor tão grande, em que este amor dará a ele ou a ela um zelo, de tal forma que este zelo será distribuído paulatinamente, de acordo com a disciplina em que a criança terá dos pais e a disciplina que ela, de fato, na prática, herdará dos seus pais. Em cima disso, este pai, esta mãe, terá o cuidado de corrigir aquele filho para que ele não caia no precipício ou no erro, porque estará sendo corrigido. Muito bem, Hebreus 12, verso 1, a exortação que o escritor desta carta dá é justamente embasado na preocupação de como esses filhos se conduziriam depois de receberem o nome de Jesus como aquele que seria o autor e consumador da vossa fé. Abra sua Bíblia, então, na carta aos Hebreus 12:2. Veja aí. Carta aos Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Depois ele diz no verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, perceba que no versículo 2 e 3 de Hebreus 12, em consonância com Hebreus 12:6, a filiação, a adoção de filho prevalece não só para nós, os gentios, mas prevalece para os hebreus que já estavam no coração de Deus desde a fundação da nação israelita. Então, observe que o zelo, o cuidado que o escritor teve nesta carta, não é? Dizendo que eles deveriam suportar o peso da cruz, como Cristo também suportou. Dizendo que os hebreus deveriam suportar toda afronta, porque Jesus também suportou toda afronta. Ou seja, ser cristão é ser um seguidor de Cristo, para que a palavra da fé, para que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, devemos ser um autêntico seguidor de Cristo, porque Ele nos salvou e nos livrou da condenação eterna. Agora, o que vai nos trazer em memória é que depois do versículo 6, entra o versículo 7 e 8 da carta aos Hebreus 12. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Observe que todo filho que sofre a correção do pai e da mãe, por mais doloroso que seja, este filho sempre estará disposto a respeitar os seus pais,
em obediência e em total submissão ao seu pai. A comparação de pai e de filho, aqui em Hebreus capítulo 12, é nos trazer à memória como os hebreus tiveram isto à sua memória, enfatizando a preocupação de Deus em nos amar, em nos adotar como filhos, e sendo este filho com pai, e sendo este pai um bom pai que corrige, que açoita. O verbo açoitar aqui é às vezes sermos corrigidos com vara, porque muitas vezes a criança, ela mesmo tendo a correção dos seus pais, ela tende a sair da presença do seu pai e, na ausência do seu pai, fazer o que quer sem pensar nas consequências que terão após a sua prática errada. Pois bem, no mundo espiritual, Deus nos trata como filhos. E o escritor, ele enfatiza em Hebreus 12:7, dizendo o seguinte: se você suporta a correção, Deus te trata, vos trata, ou vos tratará como filhos, porque há filho que o pai não corrija de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E se isso acontece com alguns pais, estão errados e estão pecando diante de Deus, porque não estão exercendo a disciplina completa. Observe que o texto, no versículo 6 de Hebreus 12, Deus nos dá a correção, ou seja, Deus nos dá o alerta, Deus nos orienta, Deus nos exorta para que tenhamos tempo de nos corrigir e não cair no erro. Porém, se cairmos nos erros ou no erro, aí entra a segunda parte do verso 6 de Hebreus 12: e açoita a qualquer que lhe recebe por filho. Observe que muitas pessoas, elas normalmente, estamos falando de pais e filhos, estamos falando de pessoas adultas também. Existem pessoas que elas não se contentam em obedecer a Deus e entender de que Ele sempre vê o presente, o futuro e o passado, ou o passado, o presente e o futuro, porque Ele é Deus. Ele tem este poder e esta própria autonomia. E muitas vezes, quando o filho não quer obedecer ao pai ou à mãe, ou quando o adulto não quer obedecer a um conselho ou atender a um conselho, normalmente sofre as consequências. E aí ele tende a tomar algumas palmadas da vida. Ele tende a tomar algumas pancadas na vida para que a vida o desperte. Ora, teve a correção, não atendeu, não obedeceu, não parou, sofrerá algumas pancadas, algumas cajadadas, para que entenda de que Deus, Ele também ama, Ele também corrige e Ele também açoita a todos quantos o toma como seu filho. E a pergunta do escritor aos Hebreus 12:7 é: por quê? Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Aí entra o particípio deste verbo no que tange a preocupação do escritor. Veja aí: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Observe que a enfática do versículo 8 é mais forte do que a do versículo 7 de Hebreus 12. Por quê? Porque no versículo 8, Deus disse aos hebreus, pelo escritor, e nos fala agora, através da carta aos hebreus, dizendo que existe o filho original e o falso filho. Isso é muito sério. Preste bem atenção, porque essa mensagem irá continuar depois, no outro programa. Isso é muito sério. Existe o filho verdadeiro e existe o falso filho. No mundo espiritual e no sentido espiritual, aqui de Hebreus 12, 8, Deus está nos dizendo e nos mostrando que nós somos participantes, ok? Da disciplina cristã. Qual é a disciplina cristã? Logo, quando recebemos a palavra de Jesus na nossa vida, iremos produzir frutos dignos de arrependimento. Uma vez sendo filho de Deus, temos a liberdade de não sermos praticantes, ok? Praticantes do pecado, gratuitos, praticantes gratuitos do pecado. Porque se estamos em Cristo, Cristo nos atesta a Deus que somos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, iremos andar na verdade. E esta verdade nos garantirá uma disciplina que Deus nos dará para que andemos nela, por ela, e vivamos sóbria e justa neste mundo escuro. Porém, se o pastor não usa a disciplina, a correção, a cobrança bíblica em cima daqueles que são filhos, este tal não é um pastor verdadeiro. Não serve à igreja verdadeira. Não serve ao Deus verdadeiro. É como diz Paulo a Timóteo, ele serve, né, em outras cartas também, ele serve ao seu próprio ventre. Observe que em Atos 20, 28, ou Atos 20, né, Atos 20, 27, 28, 29, Paulo, quando estava sendo levado para Jerusalém e ser morto, ele teve uma grande preocupação. Qual foi a preocupação? A de que do meio do rebanho sairia lobos devoradores, em que não ensinariam a doutrina verdadeira. Abra a Bíblia comigo então. Abra a sua Bíblia, porque eu só tenho 10 minutos apenas. Abra a sua Bíblia então, em Atos capítulo 20, né? Abra a Bíblia, porque é a palavra de Deus que está falando conosco. Atos 20, né? Atos 20 e 27. Vamos então iniciar pelo verso 27. Atos 20 e 27 e 28. Veja a abertura que Paulo dá em Atos 20 e 27. Porque nunca deixei de vos anunciar observe que o contexto aqui está no artigo definido. Definido a quem? Definido a Deus. Veja aí, Atos 20 e 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de quem? De Deus, que é o sujeito dessa verbalização aqui. Aí veja o versículo 28 de Atos 20. Olhai por vós e por todo o rebanho. Veja, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos
para apacentardes a igreja de quem? De Deus. Que ele, quem? Jesus, resgatou com seu próprio sangue. Aí veja o verso 29 de Atos 20, em consonância a Hebreus 12, 6, 7 e 8. Porque eu sei isto, e depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho. Aí veja a preocupação no versículo 30 de Atos 20, em que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Veja o versículo 31 de Atos 20. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, observe que a escrita de Atos 20, 27, 28, 29, 30 e 31, referente a Atos 12, 6, 7 e 8, nos traz uma grande memorização. Por quê? Porque os hebreus aqui, quando receberam a palavra de Cristo, eles já estavam plenamente cônscios das escrituras proféticas e dos evangelhos já ministrado por Jesus e depois continuado com os discípulos que depois viraram apóstolos, até chegar no apóstolo Paulo, trazendo a memória de uma conduta limpa, justa, pia e irrepreensível para com Deus mediante a igreja. Porém, Hebreus 12:8 diz que nós, por sermos filhos, estamos em Cristo, pela palavra de Cristo, e estamos na disciplina. Na disciplina. Existem muitas pessoas que eles estão em Cristo, mas não estão em disciplina. E por esta causa, andam de várias maneiras, de várias formas, sem a disciplina. Toda a disciplina dada por um pastor, com a Bíblia na mão, ela trará o quê? Revolta, ira, peleja, perca de membros, entrega de cartões, revolta contra o pastor. Aí você vai entender o que está escrito então, o versículo 9, porque na terça-feira que vem iremos continuar esta mensagem. Veja aí, Hebreus 12:9. Olha aí, se somos filhos, então temos a participação também em quê? Na disciplina. Então veja aí, Hebreus 12:9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigissem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, Deus, dos Espíritos, para vivermos? Ou seja, a linguagem comparativa do escritor dentro desta carta também aplica-se ao Pai novamente, referente ao verso 6 de Hebreus 12, e agora Hebreus 12, verso 9, em que ele outra vez coloca a aplicação exegética e hermenêutica em cima desta explicação. Ou seja, ele diz o seguinte: nós tivemos pais, os nossos pais nos criaram em cima de uma disciplina,
em cima de uma doutrina, por que nós não iremos também amar a Deus como amamos nossos pais e nos corrigiram e Ele também nos corrigirá? O problema hoje da nova safra evangélica é que muitos querem estar na igreja, mas não querem ter disciplina na conduta. Muitos querem ter um pastor, mas não querem estar debaixo de uma conduta disciplinar. Muitos estão lotando as igrejas, mas nem todos querem seguir a doutrina, o regime disciplinar que tem e que deve ter um cristão. Meus irmãos, entenda nesta hora, o cristão não é um alienado. O cristão não vive debaixo de uma regra de proibição, não. Ao contrário, o cristão vive debaixo de uma regra disciplinar. Se é disciplina, tem correção. Se não tiver a correção, Deus o açoita para que ele ou ela se mantenha debaixo de uma disciplina. Por isso que o escritor diz: tivemos pais, segundo a carne, pais carnais. Agora você tem, ou vocês têm, um pai espiritual que vos ensinará, que vos corrigirá, para que tenhamos um dia uma vida de amor, de paz em Cristo pela sua própria palavra. Observe que o escritor diz: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, no caso aqui Deus, para que vivamos? Como podemos, irmãos, estar em Cristo e estar no pecado? Como podemos estar em Cristo e estar no mundo? Ora, veja, Hebreus 12, 9, diz que nós, depois o verso 7 e 8, diz que nós somos filhos de Deus. Para termos uma vida em Cristo e com Cristo, devemos observar de que nós temos que ter uma disciplina. E hoje, as pessoas amam o Evangelho da boca para fora. Amam a igreja da boca para fora. Porque quando a igreja o ensina o caminho da verdade, eles e elas não querem seguir a este caminho. Jesus disse aos discípulos: porfiai. Jesus disse aos discípulos: porfiai em entrar e em andar por este caminho e por esta porta estreita ou estreito. O que é porfiar, pastor? Porfiar é lutar, tomar com força, porque Jesus, ele já fez o seu trabalho em morrer na cruz, em perdoar os nossos pecados. Compete a mim, que já tenho, que já recebi a salvação, me esforçar para termos uma vida de conduta com Deus, com a igreja, no mundo, até que um dia entremos nos céus ou no repouso da morte, para um dia encontrarmos com Ele nos céus. Porfiai. O que o escritor aos Hebreus pede no capítulo 12 é justamente o que Jesus, o que Paulo também nos ensinou. É que devemos estar atentos de que Deus é o nosso Pai e, como Pai, Ele nos corrigirá, Ele nos açoitará, porque toda ovelha, o seu perfil é manso, é de obediência, mas existem ovelhas em que resistem à obediência e querem fazer o que querem ou andarem por onde querem. E aí entra o Salmo 23, a tua vara, o teu cajado me consolam. Veja, vara, cajado, azeite e óleo são as três ferramentas que o salmista usa no Salmo 23 e poucos apercebem isso. A vara serve para
bater um pouco na ovelha para que ela posture-se. O cajado tira a ovelha do precipício. Ou os dois têm a mesma eficiência. Ok? Terça-feira que vem, iremos falar sobre o versículo 10 de Hebreus 12. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com esta palavra no nome do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.